Olá pessoal, boa noite. Flamengo e Palmeiras, grande confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-0, fez valer o fator campo num jogo em que o Flamengo foi muito superior. O time do Palmeiras foi escalado com uma escalação muito defensiva. Meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios, Veiga e o recém-chegado Felipe Anderson, com apenas o Rony na frente. Um time que literalmente jogou para se defender e só tentou fazer bolas esticadas na frente, sem muita efetividade. E no primeiro tempo o Flamengo não saiu em vantagem por detalhes. Bem no início do primeiro tempo, o Ayrton Lucas e o Cebolinha tiveram uma chance, mas o zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis, deu ali um toquezinho que acabou tirando a bola do Ayrton Lucas e o Cebolinha ficou sem ângulo. O Flamengo teve mais outras duas grandes oportunidades, uma com o De La Cruz, que a bola sobrou ali na entrada da área, ele chutou, a bola deu uma triscada na zaga do Palmeiras e saiu para fora, e ela tinha direção do gol. E aí um último lance em que houve um cruzamento da esquerda, e aí o Pedro, ele não viu o Gerson numa excelente condição, ele tentou um chute de calcanhar, e o Gerson estava de frente na canhota. Com isso, o Flamengo foi ainda com 0-0 no primeiro tempo. O panorama no segundo tempo mudou muito pouco, né? O time do Palmeiras encurralado, só esticando bola, sem efetividade, e o Flamengo martelando, né? E muitas vezes o Palmeiras, inclusive, a bola batia e voltava, e foi numa dessas que o Flamengo fez o primeiro gol aos 11 minutos, quando o Palmeiras tentou aliviar a bola bateu na defesa do Flamengo, voltou, houve um lançamento para o Gerson na entrada da área, o Gerson fez a jogada direitinho para esperar a entrada em diagonal na esquerda do Luiz Araújo. O Luiz Araújo estava no fundo, foi só rolar para dentro para o Pedro, com um gol escancarado, fazer 1-0 para o Flamengo, inaugurar o marcador. O Flamengo continuou ali atacando, né? Mas e o Palmeiras foi tentando sair aos poucos lá de trás, mas o time, do jeito que estava armado, é um time que estava errando muitos passes, né? E foi exatamente num deles que o Gustavo Gomes errou o passe, a bola foi no pé do Pedro, Pedro deu uma arrancada, deu pro De La Cruz, e o De La Cruz deu assistência perfeita para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Luiz Araújo, que havia entrado no meio do primeiro tempo no lugar do Cebolinha. Mais uma vez o Cebolinha sai machucado, né? O Everton Cebolinha com muitos problemas musculares, mais uma vez não conseguiu completar o jogo, né? E o Luiz Araújo entrou e acabou que no segundo tempo fez esse segundo gol. E o Flamengo ainda teve mais outras oportunidades. Em mais um erro de passe, o Luiz Araújo acabou roubando a bola, né? Mas aí ele foi fominha. Era só passar para o Pedro estava numa posição parecida com a dele, para fazer o terceiro. Ele limpou o zagueiro bem, mas acabou chutando em cima do Everton. Se ele passasse a bola, o Pedro ia ficar numa condição melhor para fazer o gol.
E no final do jogo, o Wesley ainda teve uma bola em que ele, ao invés de chutar para o gol, ele estava frente a frente com o goleiro, ele tentou passar, ele não viu que acompanhando, estava ali dois zagueiros contra apenas um atacante do Flamengo. Quer dizer, então o Flamengo desperdiçou hoje, né, uma boa oportunidade de fazer uma vantagem melhor para o segundo jogo, na quarta-feira que vem. 3-0, até mesmo 4-0, era uma montanha muito grande para o Palmeiras remar, né? 2-0 é o placar que ainda tem condições de reversão, numa partida ruim, ou numa expulsão, né? Ou mesmo numa partida brilhante do Palmeiras. Certamente o Palmeiras não vai ser escalado da forma defensiva que foi no jogo hoje, né? E o Tite novamente também demorou para fazer substituições, começou só a fazer aos 30 minutos e ficava claro ali que o Pedro já estava bem desgastado, De La Cruz também estava bem desgastado, né? E foi exatamente as substituições iniciais que ele fez, tirando o Pulgar, que estava com amarelo, botando o Léo Ortiz, tirando o De La Cruz para botar o Alan e tirando o Pedro, colocando o Gabigol. A substituição do Wesley ainda foi um pouco mais à frente, né? Ali por perto dos 40, tirando o Gerson, que também estava muito desgastado, né? Mas aí você vê exatamente também um pouco da mentalidade do Tite, né? Que não é a mentalidade de matar o jogo, de fazer um placar maior, né? E ele já estava, né, muito querendo fazer o controle da partida, né? Quem sabe, por exemplo, se tivesse sido o Matheus Gonçalves, que tivesse entrado no lugar do Gerson, né? Fazendo a entrada ali, que o Wesley teve, a chance que o Wesley teve, Matheus Gonçalves poderia talvez ter feito o gol, ou até mesmo o próprio Vitor Hugo, que também poderia ter entrado no lugar do Gerson. Seria inclusive a substituição mais lógica, mesmo que o Vitor Hugo não tenha tido ali grandes atuações nos últimos tempos, né? Mas ao dobrar a lateral, o Tite passou um recado, que estava bem satisfeito com 2-0. Uma questão digna de nota é como o Varela dá consistência defensiva no lado direito, né? O Palmeiras não conseguiu nada por ali, pelaquela posição, né? O Palmeiras conseguiu alguma coisa pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, lado direito, né? E o Abel também fez substituições no jogo, mas também fez muito tarde, né? E elas já estavam ali condicionadas pelo 2-0, e de uma certa forma ele tirou muito da capacidade de armação do time, né? Porque saiu o Zé Rafael, saiu o Rafael Veiga, né? E aí os jogadores que entraram são mais atacantes do que armadores, né? E o Palmeiras não conseguiu muita coisa. Talvez o melhor momento ali do Flamengo foi exatamente um pouco antes das substituições, quando o Flamengo estava tocando a bola exageradamente na sua intermediária, aí toca a bola para o goleiro, aí o goleiro dá um chutão, aí o chutão não vai tão longe, vai no meio campo, aí o Palmeiras consegue pegar a bola ali na linha central do gramado, né, com algum espaço, né? Mas com as substituições o Flamengo conseguiu
controlar ali bem a situação, fez ali bons contra-ataques, né? E o Palmeiras realmente chutou muito pouco no gol do Flamengo, muito pouco efetivo o time palmeirense hoje. O Flamengo realmente teve o controle da partida e poderia ter feito mais do que apenas os 2-0, mas a vantagem até que é boa para o segundo jogo da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, em que nós vamos analisar aqui também. Deixe seu like, seu comentário se quiser.